Eu não sei se vocês estão sabendo, mas hoje surgiu aí uma declaração de um diplomata estadunidense. Ele fala que Donald Trump deixou o Bolsonaro de lado porque ele não suporta perdedores. Eu vi isso, eu não acreditei, não pode ser. E a gente sabe, né? O personagem Donald Trump tem todo esse rolê, né? O The Boss lá, né? Aquela porra daquele programa lá, o The Apprentice. Ele é o fodão, o negociador e tal, não sei o quê. E ele só debate com os fortes, né? Ele não dá assunto pros fracos. Pois bem, agora apareceu uma pessoa dando uma declaração de que o Trump foi pro lado do Lula porque ele não suporta perdedores. Então vamos ver uns comentários, tá? Porque assim, ó, tem desde do peleguismo da Globo de querer dizer que isso é uma associação de fatores que deu sorte pro Lula, né? Até o comentário, de fato, do tal do diplomata aí falando sobre a dinâmica do Trump, né? Que, he doesn't like losers, né? E deu. Então, vamos acompanhar, vamos ver junto aqui. Agora, quem é o amigo mais importante da figura do senhor Jair Messias Presidiário? Aliás, já que eu coloquei o portal do José, vou recomendar, né? Botar aqui o link para vocês. Na história da vida dele. O amigo mais poderoso, o mais famoso, o que ele mais bajula, o que ele mais faz declarações de amor. Não se esqueçam do like, não se esqueçam de contribuir para o canal se vocês puderem. Aquele que ele é capaz até de jurar fidelidade a um país dessa criatura sobre a bandeira brasileira, pisando na bandeira brasileira. Ele, Donald Trump. Aonde está uma publicação de Donald Trump para Jair Messias Presidiário? Aonde está um Twitter, uma pequena mensagem desejando uma recuperação, desejando alguma coisa? Senhor Elon Musk, onde é que estão esses personagens que foram tão ovacionados em praças públicas, em avenidas pelos extremistas de direita, achando ali que eles seriam o último bastião, né? Aonde estão aquelas figuras que desfilaram com aquela bandeira gigantesca dos Estados Unidos da América no dia 7 de setembro aqui no nosso país? Aonde vocês enfiaram a bandeira dos Estados Unidos? Não mandem resposta para cá, porque a gente é capaz. Não pergunte aonde eles enfiaram alguma coisa. Eu vou embora! Você pode receber uma resposta. Uma resposta bem escatológica. Capaz de imaginar, né? Mas o que hoje, por que eu estou trazendo esse assunto, é porque o ex-embaixador dos Estados Unidos, ele deu uma entrevista para a BBC, da Inglaterra, né? Mas tem a nossa aqui do Brasil, a BBC Brasil, sucursal, e o título é esse aqui, ó. O amigão de Bolsonaro, aquele... Trump descartou Bolsonaro porque não suporta perdedores. Simplesmente. Que maravilha. Que é para guardar do lado esquerdo do peito, simplesmente está sendo revelado aqui pelo embaixador com essa manchete. Trump descartou Bolsonaro porque não suporta perdedores, diz ex-embaixador dos Estados Unidos. Então, é o seguinte, quando o Trump teve o mínimo de informação, chutou o moribundo. E o moribundo está muito chateadinho. Agora, senhora Michele, o traidor aí, o que a senhora está falando, é o Donald Trump? É esse porque ele desprezou completamente, né? Isso deve estar fazendo muito mal para todo o clã, né? O clã rejeitado. Tem uma matéria hoje do Jamil Chad aqui no ICL, com esse título aqui muito interessante também. Título muito interessante, né? Diz que fim de sanções de Trump e OEA enterram plano bolsonarista de classificar Brasil como ditadura. Gente, esse fato é apenas um
para se somar a tantos outros que montam o ano de 2025 desastroso para essas pessoas. Vamos recordar algumas coisas aqui. Eles foram para a Avenida para o Bolsonaro não ser processado, Bolsonaro foi processado. Eles foram para a Avenida para evitar que o Bolsonaro fosse julgado, que tivesse algum tipo de corrupção. Não aconteceu, o Bolsonaro foi julgado e foi condenado. Eles fizeram de tudo para o Bolsonaro não perder a liberdade, não ir para uma prisão, para um confinamento. E o Bolsonaro tomou tornozeleira eletrônica e ficou confinado. Depois eles fizeram tudo para que Bolsonaro não fosse para uma prisão domiciliar mais fechada. E ele acabou ficando nessa situação. Depois eles fizeram tudo para que o Bolsonaro não fosse para a cadeia. E o Bolsonaro agora está num cubículo. Está ali, num lugar que não é o sonho de moradia. É muito triste, né? Que pena, amor. Eterna para ninguém, né? Moradia eterna, entre aspas, né? Porque moradia eterna já está num outro patamar. Mas ele vai ficar ali um bom tempo ali nessa moradia. Para ele será uma eternidade esse período que ele está passando ali. Então foram muitas derrotas. Essa gente quis que o Brasil fosse sancionado, o Brasil foi, mas depois caiu por terra. Quiseram que o ministro Alexandre de Moraes sofresse uma lei Magnitsky, festejaram, mas depois a queda foi grande, foi revogada e a coisa ficou muito ruim para eles. Depois eles fizeram manifestação no Congresso para aprovar uma PEC da bandidagem. Foram derrotados, nós fomos para as ruas, derrotamos essa gente. Depois eles fizeram presepadas para Carla Zambelli não ser caçada, a Carla Zambelli foi caçada. Presepadas para o Ramagem não ser caçado, foi caçado. Presepada para o Dudu Bananinha não ser caçado, foi caçado. Gente, se a gente for conversar aqui, a gente vai ficar aqui um tempão só vendo as derrotas. As bravatas de Malafaia, nas redes sociais, nas ruas, agora está encalacrado, está morrendo de medo. Com o discurso mais covarde, mais bandido, que ele não quis ofender nenhum general. Então, se ele não quis ofender um general, não, ele não quis ofender o general Tomás Paiva. Se ele não quis ofender o general Tomás Paiva, são 15 generais de 4 estrelas. Ele podia dizer, ele que é um homem corajoso, que não tem medo de nada, quem é que ele estava chamando de covarde, que não honra a farda que veste, enfim. E aí a gente pode ter uma noção de quem é o covarde no meio dessa história. Então, gente, foram muitas derrotas que eles foram colecionando ao longo desse ano de 2025. O ano está terminando terrível para eles. Absolutamente nada restou nas mãos dessas figuras. E para complicar mais ainda, tem essa história do Sóstenes Cavalcante. O senhor Sóstenes Cavalcante que não explicou ainda essa dinheirama, esses 500 mil reais, né? Agora... Mas é isso, né? Simplesmente o herói, o Deus, o Lorde de Jair Bolsonaro não suporta perdedores como Bolsonaro. Aí aqui nós temos um comentário bem pelego da Globo News, que eu quero trazer para contrapor também, porque eles colocam o seguinte: Trump viu o Bolsonaro como perdedor e Lula teve sorte. Mais uma vez o Lulinha da sorte atacando, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar da relação e da reaproximação entre Estados Unidos e Brasil. Para um alto diplomata americano, essa mudança de postura do presidente Donald Trump em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tudo isso tem muito mais a ver com uma mudança de percepção do que com uma influência direta do governo brasileiro. A gente explica o que esse analista pensa. Numa entrevista para a BBC Brasil, esse analista, que se chama John Finley, diz que Donald Trump viu Bolsonaro como um perdedor. E a gente sabe que Trump não tolera perdedores. Veja, não tem nada aqui nesse texto que ela destacou, grifou e tá lendo, que fale o nome de Lula. Isso é grifo da Globo News, tá? É grifo da emissora, tá? Mas vamos lá. Ele afirmou também que não acha que Trump saiba muito sobre Bolsonaro, que o americano simplesmente descartou o ex-presidente brasileiro assim que Bolsonaro deixou de ser uma referência na política do nosso país e o Estado de Direito e de Justiça Democrática prevaleceram depois do julgamento. Na avaliação de Finley, agora vem. Lula acabou tendo uma
sorte diante desse cenário. Para ele, tanto o presidente brasileiro quanto os outros líderes deveriam buscar se manter fora da órbita de Trump na medida do possível. Eu queria ouvir você, Dapiev, sobre toda essa avaliação. A gente vem questionando já faz algum tempo, né? Essa reaproximação. Veja, ela pegou, tá? Acho que Lula, francamente, teve sorte. Uma oração, tá? Uma oração. E daqui ela já inferiu que nada, nenhum esforço diplomático que o Brasil empreendeu nesse ano, de fato, fez resultado. Vocês percebem como a coisa vai se distorcendo? Porque, assim, é óbvio que houve uma convergência de intenções e tudo mais. Especialmente essa questão do Trump ser um personalista do caralho, um ególatra que não suporta perdedores. Né? Mas veja a construção narrativa que eles fazem aqui para dizer que não, Lula nem é tão importante assim. Aproximação. Trump primeiro fez aquele escândalo todo, fez as tarifas, disse que não ia voltar atrás, tomou uma série de atitudes, e aí depois a gente viu, encontrou com o Lula por 20 e poucos segundos, e isso foi aumentando, agora a gente tem um cenário totalmente diferente. Uhum. Esse julgamento, essa observação do John Feeley foi embaixador dos Estados Unidos no Panamá. Isso. Que é um país pequeno, mas é estrategicamente muito importante por conta do canal. E é tido em Washington como um dos maiores especialistas em política da América Latina em Washington. Ele deixou de ser embaixador por desavenças exatamente com o governo Trump, o primeiro governo Trump. Né? Então, um sujeito de dentro ali, e hoje em dia continua voltado para essa região. E quando ele fala que o Bolsonaro foi descartado pelo Trump como um perdedor, é bom a gente ter em mente que, no idioma inglês, loser é um xingamento muito pior do que você dizer que a mãe do cidadão exercia uma atividade, a profissão mais antiga do mundo. Né? Loser, para um americano, é uma coisa muito pesada. E o Trump é dessa cultura do loser. Na verdade, a projeção midiática dele vem de um programa em que ele decretava que alguém era loser no programa dele. Trump viu Lula e sentiu algo crescendo. Entenda. Então, quando ele diz que o Bolsonaro é percebido como um loser pelo Trump, não tem a ver exatamente com o que o Bolsonaro é, mas o que o Bolsonaro não conseguiu. Eu não vou nem avançar nessa análise, porque eu já estou satisfeito com ela, tá? Já estou satisfeito com o que dava para extrair de uma Globo News, tá? Mas assim, é muito satisfatório tu ver esse negócio. Porque é o legítimo loser nesse momento. Tá hospitalizado, fazendo a 3ª cirurgia no bucho, mandando cartinha pra dizer que coloca o meu filho como candidato, pipipipopopó, gerando uma crise tremenda na direita e extrema direita, causando um rebuliço danado. Eles querem obliterar o bolsonarismo de uma vez por todas, né? Não porque eles querem se pautar pelo Bolsonaro, não, é porque eles querem obliterar o bolsonarismo. Eles querem superar essa fase. E não conseguem, porque esse cara continua agitando com esses 20% de núcleo duro que ele tem. E daí ser confrontado com essa notícia. Eu queria ser uma mosquinha na sala de recuperação do Bolsonaro quando alguém lesse a manchete da BBC para ele. Trump abandonou Bolsonaro porque ele não suporta perdedores. O Bolsonaro fica... Eu acho que ele tem uma taquicardia, uma palpitação e vai de base de uma vez. Eu queria ser um convidado a visitá-lo em recuperação com espírito de porco para ler essa manchete para ele. Seria lindo. Tudo que foi feito, tudo que foi falado nos 4 anos de governo, ele prestando continência à bandeira americana, ele passando no corredor dizendo I love you pro Trump, para acabar esquecido no churrasco por ser um loser. Cara, todo esse vídeo, essa gravação que eu fiz aqui foi só para chegar nesse ponto e ter esse momento satisfatório em que a gente imagina
Bolsonaro lendo essa manchete. Ou que leiam para ele essa manchete. Imagina que momento delicioso, aquela lágrima escorrendo, sabe? Aquela lágrima singela, solitária, escorrendo assim. Ele pensando: eu sou o perdedor, tá ok? Eu sou o loser, tá ok? Eu queria essa cena gravada. Que, sem dúvida, seria uma cena digna de Martin Scorsese. No seu alto, no seu pico do seu momento, Absolute Cinema. Tenho certeza.